fm.com. No ar, programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Boa noite, meu povo. No ar, Papo Franco RS aqui, mais uma segunda-feira, chegando devagarinho, colocando sempre as nossas pautas, os nossos assuntos aqui na Rádio Reação, a rádio, a web rádio que mais cresce aqui no Sul. E o programa Papo Franco vai chegando aí. Depois desse final de semana aí lamentável que a gente teve, né? E de manifestações. Esse final de semana, essa última sexta-feira aí que teve essa perda lamentável aí de mais um corpo negro, né? E nós vamos seguindo aí firme e forte. Avisando aí o pessoal aí que ainda não baixou, baixa o aplicativo da Rádio Reação. Baixa o aplicativo aí para curtir o Papo Franco e as demais programações. Se inscreva aí no meu canal no YouTube, Papo Franco RS, no canal no YouTube. Também siga lá no Instagram, Papo Franco RS, no Instagram. E a Rádio Reação também no Papo Franco RS. Antes de começar aqui a pauta, eu quero deixar aqui um recado para o pessoal de um projeto maravilhoso que está sendo feito com as gurias que já participaram aqui do Papo Franco RS, as comissárias de voo, Kenny Aquino e os demais convidados, os demais amigos dela. O projeto de Pretos que voam, o projeto Pretos que Voam, que visa criar bolsa de estudo para curso de comissários pretos e de baixa renda. É a primeira vez na história do Brasil que algo assim será feito. Mas para isso acontecer, a gente precisa do pessoal para se movimentar e entrar numa vaquinha online aí do coletivo. Então entra lá no Instagram do Voo Negro. Entra no Instagram lá, pega as maiores informações e ajuda a realizar sonhos. Esse é um projeto maravilhoso das gurias aí, que elas estão fazendo para poder botar mais comissários pretos. A gente precisa de mais aí, então vamos realizar o sonho do pessoal. E hoje o Papo Franco RS vai conversar aí com um grupo de advogados aí que está no combate, no combate da luta contra o racismo. Já batemos um papo uma vez aqui no início com a nossa amiga Ana Lu, e ela que indicou. Deixar aqui, boa noite, Arícia Santos, Leandro Soares, Letícia Lemos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, contigo aí, pela sua oportunidade de estar nos dando, e a gente também aqui super feliz em participar. Quero agradecer por vocês aceitar o convite, de estar fortalecendo aqui o Papo Franco RS, né? Eu sempre digo, né, que é um fortalecimento e a gente estando junto aí sempre podendo mandar informação para o pessoal aí. Muito obrigado aí por comparecer. Eu queria já saber assim de vocês, até perguntar para a Arícia, que já teve a primeira vez aqui no programa, quando a gente falou sobre a ideia que vocês tinham de montar uma delegacia, né, para crimes contra a intolerância e tal. Segue mais ou menos nessa linha ou é um outro trabalho que vocês estão criando? Não, na realidade, este é um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo. Nós iniciamos as nossas atividades como um grupo de advogados que visa o combate à discriminação racial e às intolerâncias no mês de agosto. E os demais colegas podem falar um pouquinho também do nosso projeto. Por gentileza, doutor Leandro. Vamos lá, boa noite, então. Obrigado, Eris, pela... Então, o que é o... Depois de um evento que nós tivemos, teve a ideia, né, no primeiro momento, de criar um grupo. E aí entrei em contato com algumas colegas, primeiramente entrei em contato com a Ana Lúcia, né, que já tinha a minha filha pedindo tomar refri. Tranquilo. E a gente conversava primeiramente com a Ana Lu, né, logo depois de um evento que nós participamos, eu, a Arícia e a doutora Ana Lu, para ter uma ideia de montar esse projeto que já vinha há muito tempo, né, em mente. E aí nós criamos um grupo e logo na sequência chegou a doutora Letícia Lemos, que em todos os espaços que eu vou, não canso de dizer que a doutora Letícia Lemos é uma referência hoje no Rio Grande do Sul, que está no Brasil,
nas questões raciais, né? Então, esse grupo que nós estamos aqui hoje, a doutora Arícia, que trabalha com direito previdenciário, eu que sou advogado criminalista, né? A doutora Letícia, que o foco dela sempre foi nas questões raciais, mas a doutora Ana Lúcia, que trabalha com direito civil, eu tenho a certeza que nós temos um brilhante grupo, né? E a gente está com tudo para voar, para decolar cada vez mais alto. Então, tivemos essa ideia no primeiro momento de criar o grupo, e o grupo tá andando, e digo mais que já estamos decolando. Ah, que legal. Isso, no caso, é só um grupo, no caso, não é um sindicato, alguma coisa assim? Não, é só um grupo de advogadas, e eu, de advogado, com um objetivo principal, ao menos nesse primeiro momento, de debater crimes raciais, crimes de injúria racial, né, dessa magnitude. E aí a gente vê, hoje em dia, principalmente em Porto Alegre, nessa cidade tóxica que nós vivemos, né, isso eu uso o termo de uma live que eu participei na semana passada, do Rafael Brasil, e ele usou esse termo, e esse termo ficou impregnado em mim, a cidade tóxica. Então, nós estamos aqui em Porto Alegre, onde é o racismo, e isso a doutora Letícia Lemos tem muito mais substância para falar, a cidade do Brasil, uma das cidades do Brasil que mais tem o racismo impregnado, estrutural, institucional, em todos os ambientes. Onde eles se orgulham disso, né? Eles têm esse orgulho aqui em Porto Alegre com isso aí, né? Sim, infelizmente, eles ainda, né? Os porto-alegrenses se orgulham dessa cultura, não é? E, primeiramente, boa noite mais uma vez, obrigada pelas palavras, doutores, mas eu aceitei trabalhar com os meus colegas justamente porque já trabalho há muito tempo com combate à discriminação racial, violência de gênero e mais algumas outras violências, e a gente vê que nada muda, né? Nada. Então, não importa o espaço onde nós estejamos, a militância negra, o combate ao racismo, ele é diário. Então, por mais que nós não estejamos na linha de frente falando sobre o racismo, por vezes a gente está nos bastidores, e isso é para qualquer negro, né? Mas a gente encontra o racismo diário nas nossas vidas. Né? Então, isso não dá mais para acontecer. Né? Então, quando o Dr. Leandro fala, e o meu interesse em compor esse grupo é justamente trabalhar as questões raciais não somente nos crimes de injúria e também nos crimes de racismo, mas também nos outros casos onde o racismo ele é transversal, né? Então, por vezes, a gente tem questões de obrigações de fazer e que não são feitas porque a pessoa simplesmente não quer realizar porque a outra parte é negra, questões também, questões de condomínio, questões brigas familiares também, que isso as pessoas não falam muito, relações de consumo, enfim, como a gente diz, a gente passa por discriminação racial em sentido lato o tempo todo. Então, por vezes, a gente vai olhar assim, não, mas isso não é um crime de injúria, isso não é um crime de racismo, mas a gente sabe que aquela situação, o racismo, lato sensu, ela perpassou. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa conversa também nos órgãos públicos, que têm a obrigação de dar prosseguimento nas ações e que, por vezes, nesses casos, eles tentam dizer que é um caso isolado, que isso não ocorre, enfim. Então, essa é a nossa principal ideia, né? Combater o racismo em todas as suas áreas. Né? Então, isso dá para ver, como o doutor Leandro falou, quando nos apresentou, né? A especialização na área de direitos humanos, direito criminal, direito previdenciário, direito civil. Isso realmente, esse grupo de advogados, realmente isso ainda não existia, não existe aqui na nossa cidade, e quanto mais a gente vê o que está acontecendo, mais eu vejo que eu acertei em aceitar compor o escritório junto com meus colegas, né? Não dá mais. Mas aproveitando, você comentou sobre a delegacia de crimes de intolerância, não é? Sim.
E, então, é só para já deixar mais ou menos encaminhado, que a doutora Arícia estava conversando isso com a doutora Ana, estavam nessa discussão, e vai ser aberta realmente uma delegacia na Zona Norte de Porto Alegre, que vai tratar de crimes raciais e delitos de intolerância. Essa foi uma apresentação da Polícia Civil no dia 22, então vamos ver o que nos aguarda, não é, com essa nova delegacia, esse novo órgão público que aparentemente vai atender, então, as vítimas de discriminação em todas as suas áreas. Vamos ver como será isso, né? A senhora tocou num ponto interessante, que eu recebo muito relatos assim dessa questão do racismo em família, sabe? Muitos amigos às vezes me chamam para falar assim, aconteceu um caso na minha própria família e tal, eu sou casado com minha esposa é branca e tal, ou vice-versa, e a família dela estão sempre me insultando, isso, aquilo. Aí tocou no assunto, eu lembrei assim e às vezes eu não sei nem como explicar para eles o que deve fazer, sabe? O que eu posso indicar e tal. E esses tipos de casos, quando é familiar, assim, quais são os primeiros passos a serem dados? As relações interraciais, elas são quase que um tabu, né, quando a gente fala sobre questões de racismo, porque pelo simples fato de estar um relacionamento, uma pessoa negra e uma pessoa não negra, e aí depende qual é a origem dessa pessoa, mas estando uma pessoa negra e uma pessoa não negra, a princípio a pessoa não negra se acredita e se imagina que ela é livre, né, de preconceitos, enfim, né, e ninguém pensa que a pessoa negra ela é livre de preconceitos, mas a pessoa branca ela é inclusive aplaudida por se relacionar com uma pessoa negra. Bom, mas isso é esta pessoa, não é? E tem os seus familiares, né? Por muitas vezes os familiares não aceitam esta relação, ou ainda aceitam esta relação com algumas ressalvas, não é? Com algumas ressalvas, ou seja, eu aceito porque ela namora um rapaz negro e o rapaz negro é engenheiro. Nós vimos isso há pouco tempo atrás, né? Eu aceito porque ele tem um ótimo poder aquisitivo, ele é jogador de futebol, então para mim está tranquilo. Mas na verdade a gente sabe que não está, né? Por vezes as pessoas não, e aí fazem brincadeiras, as piadas, enfim. Então, e quando essa pessoa negra não está numa posição de poder, né, então é só uma mera relação amorosa, ele é no máximo um trabalhador, não é? Então a família questiona por que esta menina que tem uma possibilidade de, ou ainda este homem que está com uma mulher negra, que tem possibilidade, e aí eles dizem, de conseguir uma mulher mais adequada, não é? É questionado isso, e por vezes são maltratados dentro da família, né? A primeira coisa é olhar para o seu companheiro, né? Ou seja, o seu parceiro, ele é o primeiro a ter que rechaçar isso, que por vezes isso não rechaça, né? Ele não rechaça, ele diz, deixa para lá, eles são minha família, eles estão brincando, né? É muito interessante isso. Bom, se está acontecendo isso, você tem que repensar a sua relação, né? E outro caso, se estão cometendo injúria racial, que geralmente é o crime de injúria racial que ocorre nessas relações familiares, não é? Esses crimes de injúria racial, então, tem que ser mais, se a pessoa não quer criar muita situação, tem que registrar a ocorrência. A dificuldade é que geralmente isso acontece no seio familiar e as testemunhas são os próprios familiares. E aí a gente tem uma questão muito mais complicada, não é? Muito mais complicada, e por vezes isso adoece a pessoa que está sendo vítima, né? Ou outras vezes ela acredita, e isso pode também ocasionar para os seus filhos. Outro dia tive informação de que uma criança negra, né, ela foi se apresentar e ela disse, como ela tem um irmão não negro, ela foi dizer, o meu nome é esse, mas você pode me chamar de macaca. Ou seja, olha como a família, né, tratava uma criança que é do sangue deles, porém ela era uma pele negra, né? Então, como afeta uma criança, como afeta uma pessoa, porque nossa família é o nosso feudo, né? O nosso Sim. lugar de descanso, enfim, e aí tu ir para um lugar que tu deveria descansar e relaxar, e tu passar por essas questões, não ser aceito nessa família, né? Então, enfim, se eu começar a falar sobre isso, a gente vai o programa inteiro, mas é por aí.
né? Quer concluir, Alicia? Tá mudo. Tá mudo o teu microfone, ali. Aí. Realmente. E como o questionamento que tu fizestes, Eduardo, na realidade, infelizmente é doloroso, né? Mas para combater o racismo no próprio seio familiar, muitas vezes a gente vai ter que utilizar das medidas cabíveis, que são as medidas judiciais. Sim. Para fazer com que as pessoas entendam que aquela forma delas se expressarem não é adequada. Que quem não é adequado são essas pessoas e não o negro que está inserido naquela família. E hoje também, com esses acontecimentos todos, como é que vocês estão vendo essa situação aí, que agora que aconteceu na quinta-feira, né, com o Beto, e das demais que acontecem, fora os casos isolados que acontecem também, e às vezes acontece muito também pela falta de informação, o funcionário que é um funcionário de empresa, assim, onde ele trabalha, ele não tem ele sofre o racismo, mas ele não tem a informação de como chegar, de como poder procurar, sabe, os direitos, por esse devido fato, das vezes, do próprio opressor ir lá, cometer o ato e depois dizer que foi uma pequena brincadeira. E não, foi racismo, né? Vai falar, Alice? Acontece muito isso. Muito isso. Aconteceu comigo, por isso até que eu perguntei sobre isso. Porque acontece muito. E aí o professor Adilson, ele fala no livro dele no racismo recreativo. Nada mais é do que o racismo recreativo, aquela questão da brincadeira, né? Então, a gente está lá, as pessoas estão lá no ambiente de trabalho, como tu falou agora, tudo Franco, e chamam lá de negão alguma coisa, ou macaquinho, ou o meu escravo, que nem a gente já ouviu o presidente da República falar isso, né, de meu escravo. Então, nada mais é do que o racismo que está perpetrado já dentro das pessoas e já está aflorado com uma forma de brincadeira. Isso. E, independentemente se for brincadeira ou se não for brincadeira, claro, vai depender muito de quem está recebendo aquela brincadeira. Eu não aceito brincadeira de qualquer pessoa que seja. O que tem que ser feito? A primeira coisa, um alerta para a pessoa: eu não gostei do teu ato que tu fez, e imediatamente fazer um boletim de ocorrência. E aí, a partir de boletim de ocorrência, a partir dali que vai se iniciar toda a persecução dentro de um processo criminal, talvez nesse caso de injúria racial, ou se for um caso mais grave de racismo. E para quem está ouvindo aqui, agora vem uma pergunta: a diferença de injúria racial para o crime de racismo? Que às vezes eles botam tudo no mesmo saco, né? Às vezes eles estão matando, mas é injúria racial. Acho que tudo é injúria racial. Sim. Na verdade, nós deveríamos ter ainda mais uma vertente, né? Então, injúria racial, eu acredito que seja o mais comum, todo mundo consegue compreender. É um crime contra a honra, onde as pessoas manifestam na sua fala, né, uma ofensa utilizando a cor da pele ou ainda religião, etnia, enfim. Então, a pessoa não basta só me chamar de suja, ela tem que me chamar de negra suja. Ela não precisa ela não quer me chamar de sem vergonha, ela me chama de negra sem vergonha, né? Em relação à pessoa não negra, a gente não se utilizaria a etnia para ofendê-la, seria uma mera ofensa. Então, e ofensa também, me chamando de sem vergonha, é um crime de injúria. Tem uma pena de 1 a 3 meses de detenção, mas se me chamarem de negra suja, aí é uma qualificadora, no crime de injúria se chama injúria racial, porque eu utilizo a minha cor da pele, não bastava somente me ofender, quis utilizar a minha cor da pele para me reduzir, me diminuir, né? E aí a pena aumenta de 1 a 3 anos. E a injúria racial, ela está no Código Penal, né? No artigo 140, me ajuda, doutor, por favor? Faz tempo que eu falo sempre, 140, enfim, parágrafo 2º, primeiro, que é a injúria racial. Terceiro, muito obrigada, doutora.
E aí nós falamos também do crime de racismo. O crime de racismo não está no Código Penal, ele está numa lei esparsa, que é a 97716, e teve uma alteração a 9450. O crime de racismo, ele fala sobre impedir o acesso de direitos de uma pessoa devido à cor da pele. Basicamente é isso. É impedir o meu direito de ir e vir devido à minha cor da pele. Então, um exemplo, e aí tem que estar elencado naquela lei exatamente como está na lei, né? Então, impedir o acesso às Forças Armadas. Eu não posso me inscrever nas Forças Armadas porque eu sou uma pessoa negra. Bom, isso é um crime de racismo. Mas se eles disserem que eu não posso entrar porque naquele dia eu estava floreada, e eu vejo que lá dentro tem muitas pessoas floreadas, né, com roupas floreadas, só eu não entrei, mesmo assim não fica configurado um crime de racismo, né, tem que ser explícito, a questão tem que dizer, você não vai entrar, você não vai acessar por ser negra, por ser de origem asiática, enfim, por ser indígena, né, precisa ser dito isso, né, senão não é configurado crime de racismo. Isso acontece muito nas relações de consumo, nas relações comerciais, quando não me permitem entrar numa loja, entrar no supermercado, né, e aí geralmente é o segurança que diz, você não pode entrar porque você é uma pessoa negra. E aí, quando tu vai processar, as pessoas têm que processar criminalmente a pessoa que te disse isso, mas a gente sabe que, na verdade, isso é uma política, né, daquele estabelecimento, e que a gente também tem que olhar isso na outra esfera, na esfera civil, porque quem está dando esta ordem, na verdade, aquela pessoa é somente a executora, mas quem está dando essa ordem, com certeza, é o dono do estabelecimento, é o gestor do estabelecimento, é o gerente daquele estabelecimento, né? Então, ao meu ver, eles também deveriam responder pela prática do crime de racismo, mas como a gente fala de que crime é uma questão individual, geralmente sobra tão somente para o segurança. Alguém quer concluir? Mas é isso. Uma é uma ofensa verbal, e essa é cotidiana, é aquele ônibus de futebol que a garotada põe o rosto para fora e começa a ofender, e quando olha a nossa carne negra, nos ofende racialmente, de macacos, e tudo isso eles estão cometendo crime naquele momento. Se a gente pudesse, fosse feito, teria que parar aquele ônibus e todo mundo ir para a delegacia porque está cometendo um crime, injúria racial. E impedir o meu acesso em algum estabelecimento, em algum concurso público por ser negra, isso é um crime de racismo. Impedir o meu direito de ir e vir por eu ser negra. Não necessariamente ele vai estar me ofendendo, ele só diz você não pode entrar porque infelizmente você é negra. Mesmo assim, falando com toda a educação, é um crime de racismo. O Leandro Rosa, ele mandou... Não sei se foi possível compreender. Sim, foi sim. E a pena é maior, de 1 a 5 anos. O Leandro Rosa, ele mandou uma pergunta aqui, ele botou: incluir esses artigos de racismo e injúria racial na educação básica pode ser incluída ou somente nas universidades? Bom, né, não sei como estão os bancos acadêmicos hoje em dia, né? Na verdade, a lei, a gente não pode negar o desconhecimento da lei. Ninguém pode negar que desconhece que existe qualquer tipo de lei que tenha nessa sociedade brasileira. A própria lei diz isso. A gente não pode, eu não sabia. Não importa, se você não cumpriu a lei, você vai ter que responder por ela, né? Então, mas vou dizer para o Leandro que, na verdade, nem nos bancos acadêmicos, assim, de universidade, me corrijam os doutores, não se trabalha aprofundadamente a questão da injúria racial e dos crimes de racismo. Não se trabalha a discriminação racial. Né? Não sei agora, mas na minha época não se trabalha. Falar a época parece que eu estou muito antiga, mas na minha época não falavam sobre isso. Então, a gente tinha que fazer um curso à parte, um estudo mais apartado. Quando chega novembro, todo mundo quer falar sobre discriminação racial, aí lembro que tem negros nessa sociedade, isso que a gente nos reconhecem diariamente, né, para poder... Mas, absurdo, enfim... Mas é isso. Tem uma coisa também que eles sabem usar muito bem, e a gente, eu como influenciador, mas outros amigos também, a gente está conversando bastante sobre a questão também do racismo velado, né?
que as pessoas não vê muito isso, eu acho que não é racismo e tal, a forma que eles utilizam, né? A forma que eles tratam, e a gente está mostrando, não, meu, isso aí é racismo que eles estão fazendo. Isso aí também é uma forma que é bem complicado, né? Por isso que a gente tem que estar sempre conversando e mandando essas informações para as pessoas, que as pessoas ainda, infelizmente, o nosso povo ainda não está ainda querendo entender essa situação toda do racismo. Não sei se vocês concordam comigo. Pois é. O racismo velado, na realidade, não é que ele não é velado, mas ele não é tipificado. Uhum. Tem uma distinção, né? Ou seja, não é tipificado. A gente não pode utilizar do nosso código penal para poder punir aquela pessoa. Porque a gente não tem como enquadrar sendo injúria racial ou sendo racismo. Então, na realidade, não existe o racismo velado. Mas e aí, o que nós poderíamos fazer para demonstrar aquele racismo daquela pessoa? Como, por exemplo, tá? Um caso que temos até, de um síndico que entende que ele não deve entrar em contato com a condômina, e fica nitidamente evidente que se trata de racismo. Como é que a gente vai atuar neste caso? A gente vai usar de outras medidas do Código Civil para punir aquela pessoa. Há possibilidade daquela pessoa, ao chegar no Poder Judiciário, dizer, mas esta negra, e aí sim, aí ele proferiu, né, as palavras inadequadas sobre aquela condômina, e aí podemos tipificar. Mas o racismo velado nada mais é do que o racismo que nós não conseguimos enquadrar no Código Penal ou na lei de racismo. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. A Fabiana Vasconcelos mandou uma pergunta aqui também. Letícia, qual o motivo da polícia em tipificar como injúria racial os casos de racismo? A pena da injúria é muito branda, quase inexistente. A própria pergunta já veio a resposta, né? Eu nem preciso responder, já está no corpo da pergunta, né? É isso, é que são duas questões, né? E aí talvez a Fabiana quis colocar isso. Na injúria racial depende do ofendido processar, né? Ou seja, eu que sofri a ofensa, não foi a doutora Arícia, não foi o doutor Leandro, eu que sofri a ofensa, sou eu que preciso fazer o registro, sou eu que preciso realizar, entrar com uma queixa-crime, ou seja, é um processo de ação penal privada, né, que depende do meu desejo, da minha representação. E, diferentemente, no crime de racismo, aqueles que eu falei, que é impedir o direito de ir e vir, não precisa a Letícia fazer isso, basta eu anunciar que isso ocorreu. Mas se tiver outras pessoas comigo, eles podem denunciar, eu posso registrar a ocorrência, e aí o Ministério Público, ele mesmo, oferece a denúncia neste caso. Então, a forma é mais tranquila no processo, na injúria racial, é justamente por conta disso, porque eu tenho que movimentar o tempo todo, eu tenho um prazo para isso, eu tenho um prazo de 6 meses, eu fui ofendida hoje, eu tenho 6 meses para ingressar com o processo. Se eu não ingressar com este processo, e parece que eu não estou ofendida com isso, então não tenho mais esse direito de acessar. Já no caso do crime de racismo, não, ele é imprescritível, na verdade, e aí há algumas discussões que acho que hoje não seria cabível comentar, mas ele, a princípio, como diz a Constituição Federal, ele é imprescritível, então não tem prazo para isso, mas não sou eu que ofereço a denúncia, não sou eu que processo, eu sou tão somente o objeto do crime. E no caso da injúria racial, eu sou a outra parte, eu estaria no outro lado processando o ofensor, porém é isso, a pena é muito branda, então, geralmente, se entra numa audiência de conciliação e, às vezes, a vítima é levada
né, a conciliar, deixar passar, enfim, né, e em outras situações. No caso do racismo, não existe essa possibilidade de conciliação, é verdade. Então, é mais fácil na delegacia, e porque é mais comum também as pessoas colocarem a questão da injúria racial, porque tem se falado muito, né? Injúria racial é racismo. Injúria racial é uma forma de discriminação racial, mas a injúria racial, infelizmente, não é um crime de racismo. Não é o crime de racismo, Sim. Mas é racismo. Agradecer que sobre essa dando continuidade, complementando um pouco o que a doutora Letícia falou, o crime de injúria racial, além de ser mais fácil de ser detectado, tem as suas dificuldades e as suas mazelas, né? Porque no momento quando nós somos chamados de negro isso, negro macaco, negro aquilo, a gente vai ter que ter um procedimento, que é ir à delegacia, né? E eu já ouvi, e as colegas com certeza já ouviram, a doutora Letícia nem se fala, que a vítima, o homem ou a mulher negro ou negra, chega na delegacia e quem vai atender, provavelmente, a grande maioria das vezes, é uma pessoa branca que não está nem aí com o caso da pessoa, e a primeira pergunta que faz é geralmente nesse sentido: tu tem certeza que realmente que tu quer fazer um boletim de ocorrência sobre isso? E às vezes quem ofendeu, na verdade, às vezes pode ser um chefe, pode ser uma pessoa que tem um certo poder, um certo status, né? E aí, quem está lá do outro lado do balcão, que é o policial civil ou a policial, geralmente, algumas vezes, na verdade, não é geralmente, algumas vezes faz essa pergunta para a vítima: tem realmente interesse em fazer? Né? E aí, a pessoa, sim, tem interesse. E aí a doutora Letícia muito bem disse que tem aquele prazo dos 6 meses, né, para poder entrar com a queixa-crime. E aí, vai ter que procurar um advogado ou uma advogada. Então, vai ter que ter um custo para isso. E aí, por isso, quem está nos ouvindo, por isso que muitas vezes os crimes de injúria racial se perdem no caminho pela dificuldade que tem. E às vezes não é nem que esbarra no advogado ou na advogada, muitas vezes pode esbarrar lá na própria delegacia. Por isso que é importante ter a criação urgente da delegacia dos crimes raciais em Porto Alegre, né? Até porque Porto Alegre hoje é a capital mais racista do Brasil. Pessoal mandando bastante pergunta aqui, que legal, participando aí, continue participando e vendo perguntas. Como eu sempre falo, Papo Franco é de todos nós, né? A Rosana Rufino mandou aqui uma pergunta também. Em Belo Horizonte tem uma lei que instituiu o ensino de noções de direito à cidadania a partir do 6º ano do ensino fundamental. Qual a importância de pessoas negras para a proposição e implementação de políticas antirracistas, como sugestão de ensinar sobre injúria racial, racismo na educação básica? Bom, eu acredito que é importantíssimo. Porém, se a gente vai ver a Lei 10.639, que foi instituída em 2003, eu acho, né, doutora Letícia, doutora Arícia? 2003, até hoje não está nos bancos acadêmicos, nem em educação infantil, ensino básico, e nem na faculdade, né? E o que tem geralmente? A doutora Letícia falou e a Arícia também já comentou. Chega em novembro, nós estamos em novembro, e aí tem 2 datas importantes em novembro. O Novembro Azul, né, que é a questão do câncer, e o dia 20 de novembro. E aí o que acontece? Jogam lá uma roda de capoeira dentro da escola, fizemos a nossa Semana da Consciência Negra, o nosso Dia da Consciência Negra, tá tudo certo, tudo maravilhoso. E na faculdade é a mesma coisa, no nível superior é a mesma coisa. Quando falam, então, eu acho que é importante, é claro que é. Porém, a Lei 10.739, até hoje não estão no ensino básico, no ensino médico, e muito menos na faculdade. Nem sei se vai chegar na faculdade isso. E não há uma fiscalização do Estado, né? Não é uma fiscalização do Estado, porque é obrigatório ser implementada, e não é só em ser implementada no 20 de novembro, né? É durante o ano inteiro, e não há interesse do Estado, do governo, né, de fazer valer esta lei, né? Então, imagina, a gente está com essa lei vigendo, e ela já teve modificações, né? Ela já teve muitas modificações, e até o presente momento ela ainda é
né, tem muitas falhas, né, na aplicação. A falta de compreensão. Nós vivemos num racismo estrutural, que estrutura essa sociedade e que faz com que, mesmo que seja uma lei, que seja obrigatório ser implementada nos bancos escolares, ela não ocorre e não há uma fiscalização e tampouco uma punição pela ausência da implementação. E aí, isso, mais uma vez, configura, então, como eu já falei, o racismo estrutural. Não há interesse. Complementando a fala dos colegas, Sim. E mandando um grande abraço para a doutora Rufino, uma honra tê-la nos ouvindo. Não há democracia material, ou seja, não há democracia sem a participação de todos. Então, há sim a importância de nós negros participarmos desta construção, principalmente nas séries iniciais ali, né, no ensino básico, porque as pessoas não nascem racistas. Elas, ao longo de sua vida, são formadas para ser. Então, por esse motivo, há necessidade de termos pessoas negras para poder ensinar estas crianças de como a sociedade deve ser mais democrática. Ainda falando sobre a Lei 10.639, o professor Viário estava semana passada aqui, até batendo um bate-papo comigo. Ele colocou aqui, implantaram a 10.639 complementada pela 11.645, mas não fiscalizam nem capacitam e a cadeira da História da África é, na maioria das universidades, eletiva. Ele fez essa afirmação aqui. E eu não sei se vocês podem responder, até eu vou tentar buscar, quem estiver assistindo, estiver por dentro aí das pessoas que estão por dentro da delegacia. Então eu vou tentar procurar isso para fazer um bate-papo aqui. O ideal seria, por quem vai estar trabalhando lá, ser pessoas engajadas, né, militantes mesmo, pessoas engajadas na causa, que elas que entendem mais, né? Que às vezes tu pode botar até um preto lá e o cara não tem noção, às vezes até um próprio holiday da vida aí que vai negar tudo isso, né? Você não concorda? Concordamos. Sim, concordo. Inclusive... Pode falar, doutor. Inclusive, eu sempre utilizo a questão da Delegacia da Mulher, né? Porque quando tu vai na Delegacia da Mulher, em sua maioria são pessoas, são mulheres, né? Para atender aquelas vítimas. Eu acredito que a Delegacia de Crimes Raciais também deveriam ser, em sua maioria, servidores negros. Porque eles entendem a situação que aquela pessoa que está chegando para fazer o boletim de ocorrências passa. Normalmente, então, justamente por esse motivo, não que seja um dever tão somente de nós negros, até porque toda a sociedade precisa estar engajada nessa luta. Mas eu vejo como necessária a formação mais adequada dos servidores para, então, poderem estar atuando nessas delegacias. Exatamente. É justamente e, na verdade, isso. Né? Desculpa, doutora Letícia. Pode falar, doutor, não tem problema. Na verdade, comentando o que a doutora Alicia disse, não precisava nem falar mais nada, mas só para complementar mesmo, não necessariamente as pessoas negras que estarão lá serão comprometidas com a causa. Né? A gente vê o nosso ministro não, o presidente da Fundação Palmares, por exemplo. Se nós tivéssemos 5, 6, 7, 10 policiais dentro da Delegacia de Crimes Raciais com aquele perfil, seria terrível. Então tem que ter realmente pessoas comprometidas. Mas a doutora, não sei se foi a doutora Letícia ou a doutora Arícia, já disseram aqui, não há interesse. Não há interesse. Sabe por quê? Porque nossa cidade é uma cidade absolutamente racista e preconceituosa. Então não há interesse que tenha a Delegacia de Crimes Raciais. Né? Sabe por quê? Porque, ao meu ver, como advogado periférico, morador
não mais, mas sem morrer na Restinga, tendo uma delegacia de crimes raciais, a demanda vai ser muito grande, porque as pessoas vão se sentir, pelo menos em tese, protegidas e resguardadas. Nós temos uma delegacia de crimes raciais, então a gente tem agora aonde ir. É igual como foi criada a delegacia de crimes cibernéticos, igual como a doutora Alicia disse, a delegacia da DEAN, a delegacia da mulher. Então, em todos esses outros âmbitos tiveram interesse, e até agora não teve interesse da delegacia de crimes raciais. Por que será? Né? Mas agora terá, doutor. No entanto, o problema é justamente esse, né? A preparação desses profissionais, independente se eles sejam negros ou não negros, né? Eles têm que ter especialização, uma preparação adequada. Não adianta colocar pessoas ali. Nós vivemos numa sociedade que, como estamos constantemente falando, extremamente machista, extremamente racista, e isso ocorre em qualquer espaço. Então, sendo negros ou não, a gente vai reproduzir o racismo, né, do local onde a gente se encontra. Então, as pessoas que vão trabalhar nesta delegacia, elas têm que ter preparo para isso. Né? Elas têm que compreender. Não adianta vir aquelas pessoas que colocam no Facebook, nos comentários, que não é mimimi, que racismo não existe. Não serve. Né? Mas ele é um profissional, ele tem que agir. Não, porque ele vai forçar, ele vai dizer que não é grandes coisas, que é o que a pessoa está sentindo, que aquilo não é ali que ele tem que resolver, que ele tem que resolver em outra situação, que ele tem que ir para o psicólogo, porque é ele que não aceita a cor dele. Então, enfim, ele vai propagar o racismo até dentro de uma delegacia especializada nessa área. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? E isso, o exemplo que a doutora Alicia utilizou, que é a delegacia para as mulheres, né? E presenciamos isso muitas vezes dentro da delegacia, tempos atrás, né? Não querendo realização, não querem realizar o boletim de ocorrência, questionam a mulher o que ela fez para passar por violência, o que tu fez para ele, então, para tu apanhar? E a pessoa trabalhava ali. Então, na verdade, isso precisa de preparo. E aí a gente passa também a questionar que não é só uma delegacia especializada que precisa de preparo para trabalhar com causas raciais, mas são todas as outras delegacias, né? São todos os outros órgãos. Que é isso, qualquer órgão que atende a população, realiza atendimento ao público, precisa ter esse preparo, né, para trabalhar, aprender, entender, compreender as questões raciais, né? Senão não adianta, né? Senão não adianta. É por isso que a gente diz, começa na escola, começa nas séries iniciais, mas precisa, se eu vou trabalhar com isso, eu tenho que ter algo mais, não posso simplesmente ter passado no concurso e estou lá, né? Porque a gente vê muitos profissionais dessa área que simplesmente negam a existência do racismo, né? E praticam em cima disso também. É que essa é uma preocupação, né? O Alex Guedes mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que como ele entrou agora, não viu no início, ele botou o que é necessário para ser criada essa delegacia. Na verdade, a delegacia ela já está sendo criada, sim, né? Está sendo criada, vai ser na Zona Norte, foi anunciada no dia 22 de novembro, então, pela Polícia Civil. Mas o problema é esse, a gente vai ter que ficar de olho para ver exatamente que interesse, como o doutor Leandro falou, qual é o interesse disso, como é que vai se dar dessa forma, né? Quem são as pessoas, mas acredito já é um avanço, né? Mas eu espero que seja realmente construída e criada, implementada, né? Só anunciaram. Vamos ver quando é que isso vai ocorrer de fato. Por exemplo, foi em janeiro desse ano que a gente teve essa conversa aí, né, que a Arícia participou. A Ana Lu também, deixar um abraço para a Ana Lu, que tá acompanhando aqui também. Que a gente já estava falando sobre esse assunto, né? E agora está sendo implantada, já é um avanço, né? O Luciano Veiga mandou uma pergunta aqui também. Boa noite a todos. Minha pergunta é: sobre esses casos de injúria racial que aconteceram no passado, cito como exemplo o caso do goleiro Aranha, entre tantos outros casos anteriores. Quais foram as sanções que a autora do crime sofreu e foi levada adiante? No caso do Márcio Chagas, por exemplo, né? O caso do Márcio Chagas teve uma reparação em dinheiro, uma reparação baixa,
em dinheiro, e o clube, lá no interior, teve sanções de não ter torcida, por exemplo. Do goleiro Aranha, eu não recordo, mas daquela quantidade de pessoas que estavam chamando o goleiro Aranha de macaco naquela oportunidade, apenas uma mulher, né, que foi visualizada lá nas câmeras e respondeu um processo sobre isso. Inclusive, o que eu achei? Na verdade, tiraram aquela mulher para Cristo, sendo que tinha muito mais gente para poder ser incriminada. Claro que ela tinha que ser condenada, claro que ela tem que responder o processo, porque ela estava lá, mas muito mais gente poderia ser, né? E aí pegaram aquela mulher e respondeu o processo. Mas eu não recordo se o Grêmio, que lá foi na Arena, se eu não me engano, eu não me recordo se o Grêmio teve uma sanção de não ter público, isso eu não recordo. Não, o Grêmio ele saiu do campeonato. Perfeito. Saiu do campeonato. Exatamente. E não sei de valores financeiros do Aranha. E suspendeu a agressora de comparecer no estádio por um período também. Foi o posicionamento do Grêmio, mas a gente tem que olhar também o que a denúncia que o Aranha realizou naquele momento acarretou a ele, né? Praticamente, ele já falou em outros espaços, praticamente o fim da carreira dele, né? Como se fosse, na verdade, ele foi punido por ter registrado, denunciado aquela prática racista. Que é isso que essa sociedade faz conosco, né? Quando nós somos as vítimas e nós denunciamos, bradamos, apontamos a prática racista, nós também somos punidos. Né? Então, o goleiro Aranha, nós não soubemos mais dele, né? Ele não mais teve clubes expoentes para poder atuar, né? Ele foi punido, né, por ter sido vítima de discriminação racial. O próprio Márcio essa também, sociedade, né? Que nós vivemos. O próprio Márcio também, tem aquele caso do atleta lá da São Paulo, se não me engano, também, o ginasta também, que por denunciar foi punido, né? Exatamente, também. E tu passou por E é isso aí que acontece com o racismo. Sim. Nós vamos lá, fazemos as nossas manifestações, né, o nosso boletim de ocorrência, e a gente, de vítima, perde todos os direitos. O Aranha, como a doutora Letícia disse, foi exatamente isso. Foi aniquilado dentro do esporte. E eu tenho contato com o Aranha, só que a gente não conversou sobre isso. Inclusive, seria interessante se ele batesse um papo contigo um dia. Pensei nisso agora. Oi? Eu pensei nisso agora. E o Aranha é um cara muito bacana, muito bacana. E ele fala disso numa naturalidade, diferentemente do Márcio. O Márcio já fala com um pouco de raiva, um pouco de dor, que é como se como eu me coloco no lugar. E claro, são pessoas completamente diferentes, mas é óbvio que no íntimo do Aranha ele é um cara muito amargurado com isso, porque ele vítima vítima do racismo, vítima daquele momento, falou pro árbitro, vocês talvez tenham em mente isso, falou e comentou com o árbitro, e o árbitro, nem aí quase para ele. Né? E aí a gente vai no esporte nacional, no esporte internacional também, que acontece, vários casos referentes a isso. Recentemente teve com o Neymar, em que pese o Neymar não, pelo menos salvo o menor juízo, nunca se declarou negro. Agora, nessa questão, apenas nesse momento ele se declarou negro e sofreu também a mesma coisa. Né? Declararam a ele, né, doutor? Declararam a ele que ele era negro. Ele esqueceu. Mas aconteceu comigo um tempo atrás, quando eu trabalhava na área da segurança. Eu estava fazendo um evento num clube da alta sociedade aqui de Porto Alegre, que num determinado momento um rapaz iria agredir a esposa dele com um copo de vidro, e no momento que ele ia dar com o copo na cara dela, eu consegui pegar a mão dele para ele não bater nela. E nisso aí o cara começou, aí ele largou ela de mão e veio pra cima de mim, me ofendendo de tudo que você pode imaginar. E além de ofender, ele me agrediu com um soco na cara. E aí, o que aconteceu? Aí na hora que eu pensei em revidar, aí o pessoal me seguraram ali o pessoal,
E aí, no outro dia, tipo, se tu denunciar, tu sabe que pode acontecer. Nós vamos perder um emprego, vai acontecer isso, vai acontecer... A pressão pegou em cima de mim, sabe? Aí, como, tipo, um amigo meu que tinha me arrumado na época o emprego e tudo, e ele comprou a ideia da empresa também, para eu não denunciar, e para não perder a amizade, não denunciei ele. Tipo, porque se eu tivesse denunciado, tanto eu quanto os funcionários seriam demitidos, né? E tu passou por uma situação mais ou menos agora a semana passada, né, Arícia? Sim. Passei por uma situação que as pessoas me questionaram, mas como tu não fez nada? Obviamente que eu não coloquei ali a aula que eu dei para elas sobre o racismo. Mas o que a gente tem que fazer na hora? Porque a gente fica sem reação, né? Sim. Num primeiro momento a gente fica sem reação, mas hoje em dia eu sempre digo, né? Eu não saio de casa sem o meu celular carregado. Porque eu já sei, aconteceu, eu vou escrever, eu vou fazer um ao vivo, que é para mostrar, constranger aqueles que fazem aquela prática conosco. Tem gente que diz, mas tu não fez nada, porque tu só colocou o teu relato. Gente, eu já tenho mais de não sei quantos compartilhamentos. Vocês realmente acham que isso não vai reverberar alguma coisa numa padaria tradicional de Porto Alegre? Óbvio que vai. Então a gente tem mecanismos. Muitas vezes a gente quer promover o quebra-quebra, mas não dá. A gente tem que respirar fundo, muitas vezes, e arranjar outros meios de constranger aquelas pessoas e o estabelecimento. Isso eu não estou dizendo com relação ao Carrefour, tá? Que fique bem evidente. Sim. Considerações finais, estamos fechando aqui. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Bate-papo bacana mesmo, muito bom, esclarecedor. Espero que o pessoal que está acompanhando aí tenha gostado. Quero agradecer aqui também o pessoal que está acompanhando aqui pelo site da rádio, aqui também, que está mandando um alô, que são 47.592 pessoas que estão agora ao vivo online aqui pela rádio, acompanhando aqui, mandando um abraço para todo mundo. E quer deixar aí contato, alguma coisa aí para o pessoal que está ouvindo? A doutora Arícia ela é muito crítica nisso. Isso. Porque a gente não pode passar os contatos, né, os nossos, mas a gente pode passar nas nossas redes sociais. Isso. @ Sancofajus. @Sancofajus. Aproveitando, já tá terminando. O goleiro Aranha disse que vai entrar agora aí. Mandei o WhatsApp para ele. Mas tá terminando, infelizmente. Mas o que eu quero dizer? A Arícia comentou nessa questão do Carrefour. Né? Aquilo ali nada mais é do que um ato de racismo, um ato de covardia contra o homem negro. Tá? E toda uma parte da população está querendo justificar aquele ato, porque, segundo as informações, eu não vi absolutamente nada, ele tinha um rol de processos de violência doméstica. Se ele tinha um rol de processos de violência doméstica, ele tinha que responder os processos de violência doméstica. Se por acaso um dia tivesse que ser preso, iria ser segregado. Mas não ser morto como se fosse um gado, como se fosse um porco morto, as pessoas ali vendo e ninguém fazendo absolutamente nada. Então, naquele momento, não só aqueles dois agressores, aqueles dois que cometeram o massacre, mas pelo que eu entendi, foram 15 pessoas que estavam em volta vendo aquela barbárie. Então, essas 17 pessoas têm que ser punidas e segregadas. E também levantaram nessa questão também a possibilidade de ele ter sido condenado por injúria racial. Então, como se ele fosse merecedor daquela morte por ter cometido um crime de injúria racial. Se for assim, imagina quantos racistas a gente vai poder fazer a mesma coisa, não é? Então, a gente sabe que aquilo ocorreu porque ele é um homem negro. Ninguém merece passar por isso. Mas, voltando um pouquinho o que foi conversado antes e encerrando a minha participação, e agradeço o convite desde já, não estamos em 2020, tá? Não dá mais para se calar frente ao racismo. Não dá mais. A gente sabe onde aperta o nosso sapato, a gente sabe, né, o que nos acarreta, mas não dá mais para nos calarmos. Então, a gente
no mínimo, como a doutora Alicia falou, a gente precisa constranger a pessoa. Na hora que ela pratica, já acusa de racista, né? E aí ela vai ficar meio que assustada, porque se tiver mais gente, alguns vão vir no coro. Mas é isso, é no mínimo constranger. Se tu não consegue provas suficientes para entrar com um processo, tu tem que constranger esta pessoa. Porque não pode, em 2020, as pessoas se sentirem livres para atacar racialmente alguém. É inadmissível. E não dá mais para nos calar. A gente falou assim, bom, olha o que acontece quando eu denuncio, né? Eu recebo retaliações. Agora é isso, né? A gente já passou o tempo da gente ficar com medo dessa retaliação. Agora a gente está defendendo a nossa vida, por incrível que pareça. É a nossa vida que a gente está defendendo. Quando a gente denuncia o racismo, é a nossa vida, a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares que nós estamos defendendo. Não dá mais para ficar calado. Não dá mais. Eu que já trabalhei, como eu falei, eu já tive até empresa de segurança. Hoje, ainda bem que eu não tenho mais. Já treinei algumas equipes, já fui supervisor de equipes. E eu posso dizer assim com notoriedade isso por ter trabalhado, porque é racismo. É racismo. Exatamente. Porque por mais que a gente às vezes treine o cara, conversa, mas na hora ele vai lá e coloca o racismo dele ali. Já aconteceu casos, eu já vi, já presenciei de eu chegar e dizer para a pessoa, não bota a mão. Não é para botar a mão. E o cara mesmo assim vai lá e coloca a mão. Então não tem outra coisa para poder dizer, né? Quero agradecer mais uma vez vocês aí por ter cedido aí para o tempo de vocês para a gente conversar. Muito bom. Deixar aqui um abraço aqui rapidinho pro pessoal que está acompanhando, a Ana Lu. Márcio Chagas entrou agora aí na live. Márcio Chagas, Ana Lu, doutora Rufino também. E também, novamente, né, reiterar o que os colegas complementaram dizendo, até quando vão violar nossos corpos? Até quando nós não vamos nos organizar para modificar? Porque nós precisamos nos unir e nos estruturar para dizer a eles que eles não têm esse direito. Sim. A branquitude inventou o racismo, não fomos nós. Não somos nós que temos que modificar esta estruturação. Eles também são detentores desta luta. Então, a branquitude precisa se conscientizar. Muito obrigada a todos os ouvintes. E o Papo Franco se coloca à disposição, né? Pode falar. Só finalizando, é importante também a gente falar das estudantes de Direito e dos estudantes que tiveram recentemente dentro de uma universidade privada aqui em Porto Alegre, e a Joyce Kelly está aqui acompanhando a live, que foi a vítima daquele tipo de injúria racial contra o professor. É importante também que nós estamos no momento de resistência. Então, pode ter certeza que em todos os momentos, eu tenho certeza, a doutora Letícia Lemos, a doutora Arícia Santos, a doutora Ana Lúcia, que está nos assistindo, a doutora Rosana Rufino, que é uma representatividade para mim, né, que mora em São Paulo, nós não deixaremos ninguém sozinho, uma mão segura a outra. E aqui não é uma mão segura a outra, como a gente ouve falar em vários espaços, né, que depois daqui a pouco solta por troca de alguma coisa melhor. Não, aqui não. Aqui nós estamos juntos para a gente brigar e discutir e para a gente avançar. O nosso objetivo é avançar. Obrigado. E o Papo Franco se coloca à disposição aí, no que vocês precisar, me chamem, vamos conversando. A gente está sempre à disposição aí para poder lutar junto aí, tá bom? Muito obrigada, Dudu, mais uma vez para isso. E boa noite. Boa noite a todos e todas. E avisando o pessoal Obrigado, aí, boa noite, boa noite. Brigadão, e avisando o pessoal que logo, assim que acabar essa live aqui, já vai subir pro YouTube, acompanhe lá no YouTube, já aproveite e se inscreva também lá no meu canal para dar uma força. Durante a semana eu coloco alguns videozinhos meus ali. E amanhã de manhã já tá no Spotify também, em formato de podcast, ali pro pessoal também curtir, tá na academia, tá caminhando e tal. Curte um pouquinho esse bate-papo que tá muito bom. Tá bom, pessoal? Então o Papo Franco RS vai ficando por aqui. Um bom início de semana todo para vocês e resistimos e vamos estar sempre na luta aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!